Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estuda para Passar na série Educação Física no Enem. Eu sou a professora Elci Lima e vou te ajudar a gabaritar as questões do Enem em Educação Física. Então, assista aos nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Hoje, nós iremos falar sobre uma das reflexões críticas e sociais no esporte. Você se lembra que essa é uma das temáticas que cai no Enem, principalmente sobre esporte. E um dos temas muito discutidos, sendo inclusive assunto de questão do Enem, é a espetacularização do esporte ou o esporte espetáculo. A mídia exerce grande influência na sociedade, referente às questões políticas, econômicas e culturais. O esporte também é influenciado pelas redes de televisão, rádio e jornal. E atualmente, as redes sociais cumprem com bastante êxito essa função. Entende-se por esporte espetáculo o esporte de alto rendimento reproduzido por diferentes meios de comunicação para os esportes educacional e participativo. Então, o esporte ele passou a apresentar uma mercantilização através de empresas patrocinadoras, salários para atletas e comissões técnicas, vendas de produtos e etc. Além disso, o esporte espetáculo envolve questões políticas, econômicas, culturais e turísticas, através das principais competições esportivas mundiais, como, por exemplo, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, entre outras. Um outro fator consiste na influência de crianças e jovens que buscam inspiração em seus ídolos. A ideia de superação e vitória, relatada na história de vida dos atletas campeões, inspiram milhares de crianças e adolescentes pelo mundo. A renda salarial de muitos atletas também é um atrativo para a prática esportiva desde a infância. Muitos adolescentes que sonham ser jogador de futebol são movidos não somente pelo gosto ao esporte, mas principalmente pela renda milionária que ele pode oferecer. Então, pode-se dizer que o esporte espetáculo ele tornou-se um mercado bastante promissor, principalmente para as redes sociais. Os números de acessos por dispositivos móveis ou não para assistir uma transmissão esportiva ao vivo ou quantas vezes quiser, gera uma renda milionária para os novos modelos de mídia. Além disso, o surgimento de canais que transmitem exclusivamente competições esportivas diversas, além de comentários de especialistas e edição de imagem, contribuem para o alto faturamento decorrente do esporte espetáculo. Por outro lado, nós temos a globalização do esporte. Só foi possível a partir do momento em que a mídia iniciou a sua atuação. A integração entre torcedores e atletas de diferentes nacionalidades promoveram um intercâmbio cultural e um sentimento de patriotismo. Esse fenômeno esportivo tem a capacidade de disseminar a prática esportiva em todo o mundo, levando à criação de projetos que apoiem a promoção da saúde através do esporte. Então, pessoal, baseado no esporte espetáculo, vamos ver algumas questões do Enem sobre isso. Essa é uma questão de 2014. Vamos ler o texto. O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA. E o maior evento de artes marciais mistas do planeta é o Ultimate Fighting Championship, ou simplesmente UFC. O ringue, com 8 cantos, foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos
e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. Vamos ver agora o enunciado. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redicionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? A questão quer saber sobre o sentido das transformações que o MMA passou. Vamos identificar no texto onde estão essas transformações. Notem que, de acordo com a parte selecionada do texto, está a tentativa de apagar o estigma negativo. Então, essa é a principal transformação das mudanças que aconteceram no MMA. Vamos agora às alternativas. Letra A. A modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. Está errada porque o texto não fala do MMA como uma atividade lúdica, como uma atividade de lazer. Letra B. As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas, favorecendo a busca de emoções mais fortes, tanto aos competidores como ao público. Está errada porque o texto mostra exatamente o oposto. E essas transformações são para acabar exatamente com essa visão negativa do esporte. Letra C. As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta, visando sua introdução nas academias de ginástica na dimensão da saúde. Está errada essa questão. Por quê? Porque o texto não fala do MMA nas academias. Letra D. As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal. Está errada porque o texto não fala da defesa pessoal no MMA. Letra E. As transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte espetáculo. Essa questão está correta. As transformações no MMA são para enquadrá-lo como esporte, tirando o rótulo de luta violenta. Essa é uma questão de 2019. Vamos ler o texto. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos, efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada, a sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Vamos ler
agora o enunciado. A reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada A questão quer saber o que fundamenta o esporte telespetáculo de acordo com o texto. Vamos ver as alternativas. Letra A. Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Está correta. O texto mostra uma modificação na experiência do ser atleta. Letra B. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Está errada, porque o texto aponta a interpretação para os espectadores e não dos espectadores. Letra C. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Está errada porque não cita o uso de equipamentos audiovisuais de última geração, e sim o uso da linguagem audiovisual com ênfase na imagem. Letra D. Valorização de uma visão ampliada do esporte. Está errada porque ao longo do texto percebemos que há uma crítica e não valorização do esporte. Letra E. Equiparação entre a forma e o conteúdo. Está errada. O texto não aponta equiparação entre esses elementos. Essa é uma outra questão de simulado. Vamos ler o texto. Lutadores do UFC recebem bolsas inferiores comparados aos astros do boxe. Os lutadores de boxe possuem bolsas superiores aos lutadores de MMA. Apesar de caracterizar uma marca global, os salários por luta do UFC não estão mais contendo os principais nomes da companhia. Confira quais são os salários dos lutadores de MMA e ainda dos 10 lutadores que mais receberam dinheiro pelo Ultimate e a comparação com o boxe. Grandes nomes do UFC como John Jones, Conor McGregor, Paige VanZant, Henry Cejudo e Jorge Masvidal, entre outros lutadores, decidiram se posicionar sobre os salários recebidos da principal organização de MMA do mundo para entrar em ação. Os atletas solicitaram maior valorização financeira e criaram um problema a ser solucionado pelo presidente da companhia, Dana White, que desde então vem tratando o caso. Se pararmos para analisar com os atletas do boxe, os principais nomes da nobre arte recebem bolsas muito maiores. Um exemplo é o valor da bolsa do boxista Mike Tyson em 1997, na luta contra Evander Holyfield, foi de 30 milhões de dólares. No futebol, os craques Lionel Messi, que ganha 127 milhões de dólares, e Cristiano Ronaldo, que ganha 109 milhões de dólares, comandam a lista de salários por ano, com o atacante Neymar do Paris Saint-Germain na terceira posição do ranking, somando ao todo 103 milhões de dólares. Neste tempo, por exemplo, nenhum atleta de MMA chegou próximo de igualar tantas marcas. Em 2016, Conor McGregor, principal astro do UFC, gerou 3,5 milhões de dólares de bolsa para enfrentar Ed Álvares. A imprensa nos Estados Unidos acredita que, com os acréscimos do pay-per-view, este valor pode ter chegado a quase 15 milhões de dólares. Vamos agora ao enunciado. A diferença salarial entre diferentes modalidades é uma realidade experienciada por muitos atletas. Uma das consequências desse fenômeno apontada no texto é... Então, a questão quer saber uma consequência dessa diferença salarial. Então, vamos às alternativas. Letra A. Supervalorização salarial dos lutadores de boxe em comparação com os de MMA. Está errada porque essa informação é uma causa dessa diferença salarial e não uma consequência. Letra B. Reivindicação de maior valorização financeira por parte dos lutadores de MMA. Está correta. O próprio texto aponta uma atitude tomada pelos lutadores, sendo uma consequência dessa diferença salarial. Letra C. Baixos valores salariais para os lutadores de MMA em comparação com outros lutadores. Está errada, porque essa também é uma causa e não uma consequência. Letra D.
A mídia contribui para bolsas salariais através de seus serviços como pay-per-view. Está errada porque essa informação não está relacionada à diferença salarial entre os atletas. Letra E. Hegemonia salarial do futebol em detrimento dos lutadores de boxe e MMA. Está errada porque essa também é uma causa. A próxima questão também é de um simulado. Vamos ler o texto. Quanto custa um camarote no Maracanã? Existem diferentes tipos de precificação, pois os camarotes partem de um preço mínimo que é cobrado pelo camarote por temporada. A partir desse momento, começa o leilão. As empresas interessadas nos camarotes começam a ofertar em cima do valor base e assim chega em um valor final onde o vencedor leva o camarote e dessa forma o preço é determinado pelo próprio mercado em um dia de leilão. Isso é interessante, dado que conseguem trabalhar com oferta e demanda de uma forma quase que didática. Vale ressaltar que o leilão não ocorre todos os anos. Ele pode ou não ocorrer, dependendo de alguns fatores que são levados em consideração pela equipe do Maracanã, macro e microeconômicos, além de dados de ocupação e estratégia comercial. Como é realizado o leilão de um camarote no Maracanã? O leilão para adquirir um camarote no Maracanã é simples. Tem um valor mínimo, que é o piso, e tem incrementos sobre o valor. Os camarotes são separados por lotes, e esses lotes têm um conjunto de características similares, no caso do Maracanã, capacidade e localização, e que, por sua vez, são fatores preponderantes para a definição da demanda e preço. Esses lotes já são pré-definidos antes mesmo do começo do leilão. Podem haver casos no qual a demanda é maior que a oferta, quando, por exemplo, há menos camarotes disponíveis do que empresas interessadas em arrematar um camarote. Nesse formato, as empresas podem acompanhar em tempo real em que posição elas estão, e a empresa que ficar com a primeira posição pode escolher o camarote de sua preferência. O contrato dos camarotes é anual, de janeiro a dezembro. A Golden Goal foi o responsável pelo primeiro leilão de camarotes do país. Na época, foi feito o leilão dos camarotes do estádio do Engenhão. Vamos ler agora o enunciado. O texto mostra a espetacularização do futebol, um dos esportes mais praticados no mundo. O fator característico desse processo apontado no texto está sendo perguntado, ele quer um fator que caracteriza esse processo. Que processo é esse? A espetacularização do futebol. Vamos às alternativas. Letra A. Valorização do esporte como prática corporal popular. Está errada porque o texto não mostra o valor popular do futebol, e sim o valor econômico. Letra B. Desigualdade econômica representada pelos diferentes valores de camarotes nos estádios. Está errada porque o texto fala de como esses camarotes são vendidos e não traz como discussão a diferenciação de valores. Letra C. Padronização do acesso ao esporte nos estádios. Está errada porque o texto não aponta padronização hora alguma. Letra D. Popularização do esporte favorecendo o acesso aos estádios. Está errada porque o texto não aponta as pessoas que têm acesso ao camarote, e sim como as empresas compram esses camarotes. Letra E. Mercantilização do futebol representada pela comercialização de camarotes nos estádios. Está correta. A mercantilização apontada no texto pela venda de camarotes é um dos fatores característicos do esporte espetáculo. Bom, pessoal, no próximo vídeo vamos falar sobre alienação provocada pelo futebol. Até lá!